Sabe, todo mundo enfrenta gigantes, problemas, medos, desafios que parecem enormes, impossíveis de superar. Mas tem uma história incrível lá no livro de Números que ensina uma coisa: a forma como a gente olha para esses gigantes pode mudar absolutamente tudo. É uma análise sobre essa escolha fundamental que a gente faz entre a fé e o medo. Então, vamos imaginar a cena. Um povo no meio do deserto. Um povo cansado, impaciente, mas que está a um passo de receber uma promessa maravilhosa. É nesse cenário aí, de peregrinação, de teste, um lugar cheio da rebeldia humana, mas também da incansável misericórdia de Deus, que a nossa história começa. A Terra Prometida não era uma miragem, era uma garantia, era abundante, era real. Só que os desafios também eram bem reais. E aí fica aquela pergunta, né? O que acontece quando aquilo que nos foi prometido parece que está sendo guardado por obstáculos que simplesmente nos paralisam? Ok, a missão era bem clara. 12 espiões, um de cada tribo, foram enviados para dar uma olhada na Terra Prometida. Eles tinham que voltar com o relatório, contar para o povo o que eles iam encontrar pela frente. E, gente, o que eles viram foi inacreditável. A terra era exatamente como Deus tinha prometido, fértil, cheia de vida, um lugar que literalmente jorrava leite e mel. Para se ter uma ideia, eles trouxeram um cacho de uvas tão grande que precisou de 2 homens para carregar. A promessa era visível, dava para tocar. Mas olha que coisa! Mesmo com a prova ali, nas mãos, algo mudou completamente no coração da maioria. Eles viram a mesma terra, os mesmos frutos, mas a perspectiva deles se voltou todinha para os obstáculos e não para a fidelidade de quem tinha feito a promessa. E é aqui que a gente vê como uma única realidade, uma terra incrível, mas habitada por gigantes, pode criar 2 visões de mundo totalmente opostas. A verdade era uma só, mas o jeito de enxergar essa verdade se dividiu em 2. De um lado, a gente tem a visão do medo. É aquela visão que nos faz sentir pequenos, sabe? Como gafanhotos, focados só no tamanho do problema. Nossa identidade se encolhe. Do outro lado, tem a visão da fé. Ela âncora a nossa identidade na fidelidade de Deus e na sua promessa, e isso nos torna mais fortes. E é exatamente aqui que a incredulidade se mostra tão perigosa. Ela não só nos faz ver o problema, mas ela distorce a nossa autoimagem. Ela nos convence de que a gente é pequeno, incapaz, gafanhotos diante de gigantes. Mas por que essa visão de medo é tão destrutiva assim? O perigo de verdade não está no tamanho dos gigantes, mas sim num problema de foco. Isso é quase uma lei espiritual. Quando Deus deixa de ser o centro da nossa visão, os problemas automaticamente crescem e ocupam todo o espaço. E a nossa identidade, que deveria ser forte nele, começa a se despedaçar. Mas isso tudo não é só uma história antiga presa nas páginas de um livro, né? Como é que a gente pode pegar essa lição e fortalecer a nossa fé para os desafios de hoje? Essa mesma tensão entre o que foi prometido e os obstáculos que a gente vê continua na nossa caminhada de todo dia. Cada novo dia, a gente é chamado a tomar a mesma decisão, confiar, mesmo quando o caminho à frente parece incerto e cheio de gigantes. Então, o que é a fé na prática? Pensa nisso. Fé é a disciplina de escolher interpretar a realidade não pelo que os nossos olhos veem, que muitas vezes é assustador, mas pelo que Deus já falou em sua palavra, que é eterno, que não muda. E isso leva a gente para uma reflexão bem profunda. O que tem guiado a nossa interpretação da realidade? Tem sido o tamanho dos gigantes que a gente vê ou o tamanho do Deus que fez a promessa? O medo tem esse poder de nos diminuir, de nos fazer sentir menores do que realmente somos em Deus. Vale a pena parar para pensar em quais áreas da vida essa visão de gafanhoto tem prevalecido e roubado a nossa força. Então, fica aqui um desafio prático para hoje. Primeiro, para um pouco e se lembre de algo que Deus já fez na sua vida. Uma oração respondida, um livramento, qualquer coisa. Segundo, pegue essa memória e use ela como uma arma contra um desafio que está acontecendo agora. E terceiro, permita que essa lembrança fortaleça a sua fé. A fidelidade de Deus no passado é o combustível para a nossa fé no presente. Que essa possa ser a nossa oração, a nossa decisão diária. Senhor, me livra de um olhar que é dominado pelo medo. Me ajuda a enxergar a minha vida, os meus desafios e o meu futuro à luz da Tua imensa fidelidade. Fortaleça a minha fé em Ti.
Amém.